Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso tempo de adoração a Deus, tempo de louvor, tempo de experimentar a presença de Deus, tempo em que a gente canta, em que a gente ora, em que a gente se derrama e em que a gente experimenta a presença de Deus conosco. Nós aqui na transmissão, vocês também em casa e juntos, todos nós, estamos cultuando a Deus, colocando diante dele a nossa vida. Então eu quero te convidar a nessa noite participar conosco, cantando, participar conosco adorando a Deus, orando, buscando a Deus, abrindo o seu coração para a palavra dele e também participar, enviando a sua oração para a gente, escrevendo a sua oração, colocando aqui no Facebook, aqui nos comentários. No momento apropriado a gente vai então orar junto o que vocês compartilharem. Participe conosco enquanto nós cantamos essa primeira música, que se chama De Todas as Tribos. Como é maravilhoso, né? Nós vemos toda a criação de Cristo, né? Toda a criação que Deus fez, né? As praias, os montes, os animais, as plantas, são realmente coisas incríveis, né? E tantos artistas, né, tentam transmitir toda essa emoção, essa sensação, muitas das vezes em telas, em pinturas, né? Que sim, muito lindas, mas tudo isso para a gente ver o quanto toda essa criação, tudo isso que Ele fez para a gente é tão incrível que tantas pessoas de nome querem retratar isso, né? Deus é realmente um cara tão incrível que Ele merece todo o nosso louvor, Ele merece toda a nossa adoração. Eu convido vocês aí na sua casa a cantar com a gente essa canção. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Quando, nós temos um melhor amigo, aquela pessoa querida, até na nossa família, o que mais a gente anseia? É estar logo com essa pessoa, estar logo com ele, a gente se divertir, a gente conversar, colocar todo o papo em dia, como foi a semana, como foi o dia, a novidade. Eu acredito que com Jesus é assim também, o nosso melhor amigo, E eu confesso que eu não vejo a hora de um dia poder estar junto com ele, pedir para ele mostrar tanta coisa, que aconteceu, talvez com um filme assim, ouvir dele todas as histórias, contar também algumas minhas, mesmo que ele não saiba. Mas eu quero estar perto do Senhor logo, quero estar perto logo do céu. Eu convido você a cantar essa música com a gente, trazendo essa mesma consciência, esse mesmo desejo. Amém?
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bom, a próxima música, ela se chama Digno ao Senhor. E eu acho que é uma música recorrente na nossa comunidade. Já cantamos várias vezes. E ela é uma oferta de gratidão para Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por nós. E essa música é uma forma de demonstrar essa gratidão, que Ele teve todo esse amor pela gente, ao ponto de morrer, de sofrer pela gente. E vamos cantar elas juntas.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
É muito bom a gente poder ter essa segurança, essa alegria, essa certeza de que Jesus ressuscitou, de que Ele venceu a morte. E ao fazer isso, Ele conquistou para nós também a vida eterna e mais, a esperança também da ressurreição. Por aquilo que Cristo passou, aqueles que estão em Jesus também hão de passar. Deus há de fazer novos céus e nova terra. E nós experimentaremos isso com Ele para sempre. Quero ler as orações que vocês compartilharam aqui. Nossa oração de louvor feita por vocês. A Edna ora assim: ó Pai maravilhoso, abençoe teu povo e aceite o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Débora: seja louvado todos os dias, em todos os momentos, Deus. As tuas promessas são sim para a nossa vida. E, ainda que as coisas não aconteçam como planejamos, ou ainda que a promessa demore para se cumprir, o Senhor é fiel e sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor está presente em cada circunstância. Que te louvemos, te amemos, ainda que estejamos numa fornalha, pois lá o Senhor também estará conosco, e assim o fogo não nos queimará. Só de ti precisamos, Pai. Obrigada por tudo. E a Cíntia ora assim: maravilhoso Deus, glórias te rendemos por tudo que tens feito e por tudo o que vais fazer. Te amamos, querido Pai. Essa é a nossa oração de louvor, adoração a Deus nesse momento. Quero te convidar a assistir um vídeo especial para o dia de hoje. Os filhos são um presente do Senhor, são uma verdadeira bênção. Eduque a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida não se desviará dele. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro a quem não falta em tempos de aflição. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é Deus que te dá força e te protege onde quer que você vá. Feliz é aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a tua vontade. Seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. E, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Ele quer, Ele lhes dará. Deus guia os humildes no caminho certo. Ele lhes ensina a sua vontade. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Muito legal a gente poder ver as nossas crianças assim. Alguns ali já estão muito maiores, muito diferentes daquilo que a gente podia ver no dia a dia, em que a gente se encontrava. O Bruno está gigantesco, um moção. Pessoal, muito bonito, muito legal ver as nossas crianças assim. E hoje, celebrando o Dia dos Pais.
Hoje eu pude ligar para o meu pai logo cedinho, aconteceu uma coisa, uma raridade. Eu consegui ligar e pegar meu pai acordando logo de manhã. Meu pai sempre acorda muito cedo e é muito raro eu conseguir assim ligar. E aí ele estava ainda com voz de sono, acordando, mas consegui falar para ele que eu amava, parabéns. E é um dia de celebração, de festa, porque a figura do pai é uma figura muito importante para nós. Você tem um modelo de pai? Alguém que você olha assim e fala, nossa, esse é um pai completo. Uma paternidade boa, que marca a sua vida. Pode ser o seu próprio pai, um pai de um amigo, às vezes até algum personagem fictício, mas um pai assim que você olha e fala assim, isso é que é ser pai. Quais são as características dessa pessoa? Você conseguiria nomear quais são as características de um bom pai? Eu elenquei algumas, talvez seja incompleta essa minha lista, mas são características que eu percebo necessárias para um bom pai. Paciência, perseverança, amor, companheirismo, firmeza, sensibilidade. Que mais? Quais mais características você pode pensar aí? E que marcam um bom pai? Quem você conhece que tem essas características? Eu pensando sobre essa pergunta, eu lembrei de uma série de televisão, uma série que tem feito sucesso nos últimos anos. O nome dela eu conheço em inglês, eu acredito que no Brasil eles nem traduziram o nome também. É This Is Us. É uma série que fala sobre os relacionamentos familiares. E na série tem um personagem lá que é um pai perfeito. Ele chama Jack. E aí a história ela tem uma linha temporal que vai para a época em que eles eram crianças, são 3 filhos, né? Para a época em que eles eram crianças, depois para quando eles já são adultos, depois para quando eles são velhinhos, e essa linha temporal fica indo e voltando. E toda vez que a gente vê esse pai aparecendo, o Jack, a gente fica assim, nossa, que pai incrível, que pai legal. Não quero estragar a série, dar nenhum tipo de spoiler, mas uma das características que a gente vê do porquê esse pai é um pai perfeito é porque ele só aparece nas memórias dessas pessoas. Na memória deles, eles então veem aquele pai de maneira perfeita. Eu fico pensando, a série não vai nessa direção, não aborda esse assunto, mas eu fiquei pensando, será que ele é tão perfeito assim porque ele não teve tempo suficiente para fazer uma grande besteira? Porque ele ficou na memória dos filhos? Todo mundo gostaria, ansiaria por ter um pai assim. Um pai perfeito, maravilhoso. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus é aquele pai perfeito, mas Ele não é um pai perfeito do passado. Ele é um pai perfeito vivo, acessível a nós. Nós temos um pai perfeito e vivo, que é o nosso Deus. Ele não é uma ilusão, Ele não é uma memória, mas Ele é um pai perfeito, presente e vivo. Eu quero te convidar a ler junto comigo. Eu vou fazer a leitura de um versículo apenas, Salmo de número 103. Eu quero então ler aqui o versículo de número 13, que diz assim: Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Novamente. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por nós estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo dia de hoje, por podermos celebrar esse dia
e pela Tua presença constante conosco. Conduz o nosso coração, guia-nos nesse momento tão especial que é de acolher a Tua palavra nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 103 é um salmo de Davi, do rei Davi. É um salmo de louvor, é um salmo de adoração a Deus, pela bondade de Deus. É um salmo em que ele ressalta isso, nos mais diversos versículos, de diversas maneiras. E uma das comparações que ele faz, então, é esse versículo de número 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Deus Pai é bondoso. Deus Pai é bondoso. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite. Deus Pai é bondoso. Algumas pessoas têm dificuldade de ver essa bondade em Deus Pai. Talvez, por conta da nossa cultura atual, as pessoas consigam ver isso em Jesus. Muitas pessoas veem a bondade em Jesus, mas tenham dificuldade em ver a bondade no Deus Pai. Uma das questões que pode fazer as pessoas ficarem com essa dificuldade é a má compreensão daquilo que é apresentado no Antigo Testamento, ou seja, antes da vinda de Jesus, na própria Bíblia. Algumas pessoas olham para essa grande porção das Escrituras, veem ali, então, como é esse relacionamento de Deus com o seu povo, em que muitas vezes o povo se desviava, a grande maioria das vezes, e Deus de alguma forma intervia para mudar esse povo. E por conta de situações muito diferentes do que experimentamos hoje, por questões muito ligadas com a cultura da época, as pessoas têm dificuldade de ver a bondade de Deus. Talvez um caminho seja um olhar aprofundado para cada uma das ações de Deus no Antigo Testamento. E quando nós fazemos isso, nós percebemos o quanto Ele é bondoso. O rei Davi experimentou isso ao escrever o livro, ao escrever essa poesia, ao escrever os salmos. E ele expressa isso com muita alegria, muita alegria. E essa comparação que ele faz de um pai que trata com bondade os seus filhos, é uma comparação tanto para quem estava no Antigo Testamento, quanto para nós hoje. Talvez uma outra dificuldade que leve as pessoas a não conseguir ver Deus Pai como um Pai bondoso, é porque também experimentaram aqui na terra, na vida, pais que não eram bondosos. Experimentaram dentro da sua casa, dentro da sua família, relacionamentos conturbados com os pais, abuso, abandono. E por conta disso, essa figura do pai, ela não foi formada como alguém que é bondade. Não consegue olhar para esse texto e ver um pai tratando os seus filhos com bondade e fazer essa comparação com Deus, porque nunca viu um pai, na sua experiência, tratar o filho com bondade. E talvez o caminho de Deus para isso é Ele próprio se apresentar na sua vida e reconstruir essa figura que Ele quer ocupar na sua vida. E mesmo que as pessoas tenham dificuldade de ver Deus como um Pai bondoso, Deus é um Pai bondoso. Deus é um Pai bondoso. E no texto ele diz assim: assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, ou seja, aqueles que aproximam-se de Deus, que o buscam, que têm Ele como centralidade da sua vida, que experimentam
todos os seus planos, todos os seus projetos na vida. Deus é um Deus que cria esse universo de uma maneira boa, maravilhosa. Deus é um Deus que cria os seres humanos como a sua própria imagem e semelhança para se relacionar com eles. Deus é um Deus que abençoa os seres humanos o tempo todo, com esse mundo bom que Ele criou, essa boa criação dEle, onde aquilo que se planta também se colhe, a fartura, onde há chuva, onde há sol, onde há temperatura correta, onde a gente pode experimentar as bênçãos de Deus todos os dias, onde nós recebemos do próprio Deus pessoas ao nosso redor para amarmos e para sermos amados. Deus, Ele é bom porque, além de criar tudo isso bom, maravilhoso, quando o ser humano peca, Deus, Ele entra na história para resgatar a humanidade e para resgatar a sua boa criação. E quando Ele age enviando o seu Filho Jesus, Ele começa então um processo de transformação que também demonstra a bondade de Deus. Deus, Ele entra na história para resgatar e por isso Ele é bom. Deus, Ele age na história para transformar a minha vida, a sua vida e todas as coisas. E por isso Ele também é bom. Deus, Ele é bom porque Ele ama. Ele é bom porque Ele ama. E tudo isso Ele faz conosco, em um relacionamento de amor. Eu quero te convidar nessa noite a perceber o quanto Deus Pai é um Deus bondoso. A bondade dEle, ela é vista por toda a terra, mas ela é vista também expressa na minha vida, na sua vida. Cada uma das bênçãos que você tem, é Deus que derrama sobre você, cuidando de você, demonstrando o amor dEle por você. A segunda coisa que eu gostaria de que você gravasse no seu coração é que Deus Pai é um Deus gracioso. Deus Pai é um Pai gracioso. Muitas vezes essa dificuldade que as pessoas têm em ver o amor de Deus, em ver a bondade de Deus, ela também existe pela dificuldade de relacionar o que Jesus apresenta sobre Deus. O que Jesus revela sobre o seu Pai. Às vezes as pessoas olham para Jesus, ficam encantadas com Ele, com as suas ações, com o seu amor sacrificial, com os seus ensinamentos, com a esperança da ressurreição, mas tem dificuldade de ver aquilo que o próprio Jesus revela sobre o Pai. E Ele mesmo diz que tudo que Ele fala foi o Pai que revelou. Tudo que Ele faz nasceu no coração do Pai. Deus não tem desconexão com aquilo que Jesus faz, com aquilo que o Espírito Santo faz. Pelo contrário, a Trindade é uma só, porque o amor é tão pleno entre eles, que eles são um. E por isso, Jesus então revela a plenitude da bondade e da graça, da graciosidade do Pai. Uma das maneiras que Jesus faz isso é contando uma parábola. Ele conta a história de um pai que tinha uma fazenda, que tinha posses e tinha 2 filhos. E o filho mais novo, então, de uma maneira muito triste, chega para o seu pai e pede a sua herança. Era uma grande ofensa isso, porque ele estava quase que dizendo assim: pai, já que você não morre logo, então me dá o meu dinheiro, que eu não quero saber de você. Você está demorando demais para morrer e eu quero curtir a minha vida. E esse pai então entrega a herança para o filho mais novo. Esse filho vai para uma terra distante, ali ele gasta todo esse dinheiro em festas, de maneira dissoluta. E no momento que o dinheiro vai embora, os amigos também vão. E esse filho começa a passar necessidade nessa terra.
E o único trabalho que ele consegue é de cuidar de porcos, e o que ele recebia, ele ainda passava fome. E ele percebe que ele estava ali desejando comer a comida daqueles porcos. E naquela situação miserável, no fundo do poço, ele se lembra da casa do seu pai. E ele então resolve voltar, pensando assim: se meu pai pelo menos me aceitar como empregado, eu vou ter uma vida melhor do que aqui cuidando desses porcos. E Jesus, para revelar a graça do pai, ele diz que quando esse filho ia chegando ao longe, esse pai sai correndo para encontrar seu filho, ele o abraça, ele não deixa nem o filho terminar suas desculpas, ele restitui o filho à posição que sempre foi dele, e ainda dá uma festa. O filho mais velho fica incomodado com aquela situação, reclama com seu pai, mas seu pai, conversando com ele, demonstra que aquele filho que para ele estava morto agora está vivo, e isso é a alegria do coração dele. Jesus está falando sobre Deus Pai nessa parábola. Ele está falando sobre o Deus que enviou Jesus para nos resgatar, para nos tirar do fundo do poço, para nos tirar da situação da indignidade, da lama, para tirar a humanidade da sua desgraça causada pela desobediência do próprio ser humano que virou as costas para Deus. E Jesus está dizendo então que o Pai está em casa, de braços abertos, para voltarmos para Ele. Deus Pai é um Deus bondoso, e o Deus Pai é um Deus gracioso, porque Ele é gracioso com o pecador. Ele é gracioso para conosco, em todos os nossos tropeços, em todo o nosso orgulho, em toda a nossa arrogância, de tentarmos traçar um plano para a nossa vida. Deus olha para esse nosso pecado e de braços abertos está pronto para nos receber novamente em casa. Jesus, ele revela que Deus Pai é um Deus bondoso e que nos perdoa. E o perdão, esse perdão que Deus usa para conosco, é o principal ingrediente para um relacionamento entre pais e filhos. Bom, hoje é dia dos pais. Hoje é o dia de celebrar, de se encontrar, se for possível, ou de pelo menos ligar, e de retomar os relacionamentos. Talvez, para algumas pessoas, esse relacionamento esteja abalado. Eu quero te convidar nessa noite a perdoar. O perdão é o principal ingrediente para os relacionamentos. É assim que Deus age para conosco. Por ser um Deus bondoso, por ser um Deus gracioso, Deus age com a gente a partir do perdão. Muitas vezes os relacionamentos eles ficam difíceis porque a gente quer contrapartidas. Ele poderia me ligar. Ele poderia se desculpar. Ele poderia fazer tal coisa para mim. Tanto pais reclamam dos filhos, quanto filhos reclamam dos pais. Mas Deus nos chama para tomar como ponto de partida o perdão. Ele poderia, mas eu perdoo. E eu vou correr atrás. Perdoa o seu pai. Perdoa o seu pai. Coisas do passado, maiores, ou talvez coisas menores do presente. Perdoa seu pai. Pais, perdoem seus filhos. Algumas vezes os filhos tomam caminhos que machucam. Mas Deus está chamando você para ser como aquele pai também da parábola. Esperando o filho voltar para casa, de braços abertos, para perdoar, para zerar a conta e recomeçar. Pais, perdoem também os seus filhos. Porque Deus é um pai
gracioso. Que a gente possa ser como Ele. Por último, terceira coisa que eu gostaria de deixar no seu coração. Além de Deus ser um Pai bondoso, ser um Pai gracioso, nós temos em Deus um Pai perfeito e eterno. Um Pai vivo e perfeito, que se faz presente na nossa vida hoje. Talvez você possa se perguntar assim, mas por que a gente precisa de um Pai assim, tão maravilhoso? Quando nós olhamos para a história da humanidade, esse relacionamento de Deus com os seres humanos é o motivo para o qual nós fomos criados. Nós somos alvo do amor de Deus. E Deus, Ele nos criou para que Ele próprio seja o alvo do nosso amor. Ele nos convida a esse relacionamento de amor. E sempre que a gente não experimenta isso na totalidade da nossa vida, a gente fica vazio. É por isso que relacionamentos difíceis em família, relacionamentos difíceis com o pai, eles afetam profundamente o ser humano. Eles afetam profundamente cada pessoa. E nenhum pai é perfeito. Talvez só aqueles idealizados na memória, como o pai da série lá, o Jack. Mas um pai vivo, presente e perfeito, nós não temos. Isso para os pais talvez possa ser um alívio também, porque os pais hoje não precisam ser perfeitos, porque Deus é um Pai perfeito e eterno. Eles podem ser simplesmente pais submetidos à vontade de Deus e assim trazer muito bem para a vida dos seus filhos. Mas não precisam ter o peso da perfeição, porque Deus tomou sobre si esse papel. Nós precisamos de um pai perfeito e vivo, porque nós fomos criados para experimentar esse relacionamento de cuidado. Nós fomos criados para entregar a Ele as nossas preocupações. Nós fomos criados para experimentar dele todo o amor. Nós fomos criados para Ele. Jesus é o Filho de Deus, o Filho perfeito também. E Ele vive esse relacionamento de uma maneira incrível. Jesus está sempre diante de Deus. Jesus sempre tem o seu coração consolado, confortado. Jesus se deixa cuidar pelo Pai. Quando nós olhamos para o momento final da vida de Jesus, quando Ele se aproximava da cruz, Deus Pai envia os seus anjos para cuidar de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso significa que nós fomos adotados como filhos de Deus em Cristo. Ele dá o seu Filho perfeito para receber todos os filhos imperfeitos e curar, cuidar e transformar todos esses filhos. Nós somos incluídos nisso. Jesus é o nosso irmãozão, irmão mais velho, aquele que abriu o caminho para nós. E agora nós somos parte da família de Deus e temos um Pai perfeito e eterno. Um Pai perfeito e eterno. Deus, Ele é Pai para quem já perdeu o Pai. Talvez seu pai já tenha partido. Você sinta a falta dele. Deus é Pai, presente para você. É aquele que vai cuidar de você, que vai te acolher, que vai suprir tudo aquilo que o seu pai supria. Deus é Pai também para quem nunca teve pai, ou para quem teve um pai horrível.
Ele é aquele que vai curar o seu coração para aprender a ser cuidado, para aprender a confiar, para aprender a ter essa figura paterna, para aprender como é bom ser amado. Deus, Ele é pai para quem precisa hoje ser pai. Temos diversos pais jovens. Deus é aquele que vai ser o modelo para você ser um bom pai. Muitas vezes a experiência da paternidade, ela é marcada por dúvidas, por incertezas, inseguranças. Deus está do seu lado para te segurar pela mão e passar por esses momentos de dúvidas e incertezas, com assertividade, com coragem, para abençoar também a vida do seu filho. Deus, Ele também é pai para quem já tem um excelente pai. Eu tenho um excelente pai, graças a Deus. Mas eu tenho eu ganhei tudo, um bônus maior até do que ter um excelente pai, que é ter Deus como pai da minha vida também. Eu experimento o amor de Deus por meio do meu pai, mas experimento também a presença dele constante aonde quer que eu vá. Eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia, de uma música do Estênio Márcios. Ele fala então sobre essa parábola que Jesus conta. E nessa música, ele expressa de maneira muito profunda o amor de Deus. Chama Fim de Tarde no Portão. Ele diz assim: fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão, faz de as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu, e o moço retornou, mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre! Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Quero te convidar a orar, agradecendo a Deus pelo amor dele, pedindo a Deus para curar o seu coração, trazendo perdão sobre a sua vida e dedicando a Ele todo o seu amor. Depois de um tempo de silêncio, eu quero então fazer uma oração por nós. Bondoso,
Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, Pai vivo e presente na nossa vida. Eu quero te agradecer, Deus, por o Senhor nos conduzir com a tua graça, por o Senhor colocar pessoas especiais na nossa vida, por aqueles pais que são bênção na vida dos seus filhos. Eu quero também, ó Pai, pedir por aquelas pessoas que sentem falta, que o Senhor possa, ó Pai, preencher o coração dessas pessoas, como o Senhor tem feito ao longo da história, com o teu amor, com a tua bondade, sendo o Pai de cada um de nós, Deus. Que o nosso coração possa aprender a perdoar e que a gente, a cada dia mais, cresça nesse amor que temos por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Tem alguns avisos. Eu gostaria então de te convidar a participar conosco dos nossos cursos. Nós temos feito os cursos via Zoom e tem sido às 11 horas da manhã no domingo, logo após o culto da manhã. Então, quero te convidar a ficar atento, se programar, participar conosco. Para os adultos, o curso é sobre ética cristã. E para os adolescentes, nós vamos então iniciar uma nova série sobre justiça. Como nós podemos manifestar a justiça de Deus nos dias de hoje. Então se programe, participe conosco, divulgue, convide mais pessoas. É um tempo muito bom e um tempo muito especial. Também no dia 21 agora desse mês de agosto, nós teremos um culto de gratidão. Será um sábado e nós vamos ter um culto de gratidão por aquilo que o Senhor fez na vida do nosso irmão Ricardo Squarize. É um culto de gratidão pela cura. Vai ser um tempo muito especial, com testemunho. Eu quero te convidar a participar conosco também dessa transmissão. Vai ser um momento muito marcante. Que você possa também se programar para dia 21 à noite, participar conosco então aqui via Facebook dessa transmissão. Então nós vamos encerrando o culto e eu quero te convidar então a receber a bênção do Senhor. Que esse amor e essa graça de Deus o Pai, que o consolo, a força de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja com você, esteja com a Igreja de Cristo reunida, hoje e para todo sempre. Amém.